Olá pessoal, hoje iremos continuar fazendo as nossas questões e comentando. Só que hoje vamos falar um pouco sobre o conteúdo de nacionalidade, né? Vamos tratar aqui sobre questões de brasileiros natos, brasileiros naturalizados, né? Estrangeiros, tá pessoal? Então, depois da vinheta, vamos começar a fazer as nossas questões. Bom pessoal, questão número 1. A gente tem aqui a banca IESES de 2022 para técnico de atividades administrativas. Então, a gente tem assinale a alternativa correta. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda de pais estrangeiros, né? Ainda que de pais estrangeiros, mesmo que estes estejam a serviço de seu país. Bom, vamos ter lá no nosso artigo 12, inciso 1 da nossa Constituição, né, a linha A, que vai dizer o seguinte, né, que os natos, eles são considerados que os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, só que esses mesmos, eles não podem estar a serviço do seu país, tá, pessoal? Eles não podem estar a serviço do seu país. Então, né, essa parte, ó, mesmo que estes estejam a serviço do seu país, faz com que essa alternativa ela fique incorreta, tá? Então, a gente já tira aqui a letra A. Bom, letra B. São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira exigidas aos originários de países de língua portuguesa. Apenas, né? Então a gente tem que, né, circular isso aqui já, né? Apenas residência por 5 anos ininterruptos e idoneidade moral. Bom, a gente tem, né, nas nossas provas algumas palavras que a gente tem que sempre se atentar, tá, pessoal? Então, a gente tem apenas, né, vou colocar aqui, né, essa palavra apenas, só, somente, nunca, né? Então, esse tipo de palavra, né, a gente tem que sempre destacar para a gente analisar bem essa questão, tá? Então, apenas residência por 5 anos ininterruptos e idoneidade moral. Bom, a gente tem no nosso artigo 12, inciso 2, a linha A da nossa Constituição, deixa eu arrumar aqui, 2, a linha A da nossa Constituição, que diz o seguinte: naturalizados, os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas a residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então aqui o que faz a nossa alternativa ficar errada é o tempo, né? Para os originários de países de língua portuguesa, né? Lembrem-se muito bem isso aqui, aos originários de países de língua portuguesa. Então a gente só vai ter os requisitos para essas pessoas se naturalizarem como brasileiros. A gente vai ter apenas residência por 1 ano, tá? 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Não são 5 anos, tá, pessoal? Então, seguindo, alternativa C. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro e mãe brasileira, desde que ambos estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Bom, então a gente vai ter aqui o nosso artigo 12, inciso 1, a linha B, tá? Da Constituição, que vai dizer: os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, tá? Ou mãe brasileira. Então a gente já destaca aqui que não é adição, né? A gente tem aqui uma alternativa entre pai brasileiro e mãe brasileira, né? Nesse caso vai ser
ou mãe brasileira, tá? Então, seguindo, desde que qualquer deles, tá? Qualquer deles esteja a serviço do Brasil, tá? Então, não é necessário que sejam ambos que estejam a serviço do Brasil, somente ou um ou outro, né? Ou o pai ou a mãe que eles estejam a serviço do Brasil, né? Então, a alternativa C também está errada, tá, pessoal? Seguindo, letra D. É privativo de brasileiros naturalizados o cargo de presidente da República. Então, pessoal, o cargo de presidente da República ele pode ser exercido por um brasileiro naturalizado. O nosso artigo, vou colocar aqui, artigo 12, parágrafo 3º da Constituição, lá vai estar elencado, né, o nosso mnemônico mp3.com, né, que são aqui os cargos privativos de brasileiros nato, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Vamos ter ministros do STF, vou colocar aqui embaixo, tá? Ministros do STF, vamos ter o presidente da República e também o vice-presidente da República. Vamos ter presidente da Câmara dos Deputados. Depois vamos ter o presidente do Senado Federal, tá? São 3 P's, né? Presidente e vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. Depois a gente vai ter o C, que são carreiras diplomáticas, tá? Carreiras diplomáticas, vou colocar o D aqui, carreiras diplomáticas. Depois a gente vai ter o O, que são oficial das Forças Armadas, tá? Lembre-se bem, oficial das Forças Armadas, não é qualquer cargo dentro das Forças Armadas, é somente oficial das Forças Armadas. E também, por último, vamos ter aí o M, que vai ser o ministro de Estado de Defesa, tá? Defesa. Somente o ministro de Estado de Defesa é privativo de brasileiro nato, tá, pessoal? Então, fazendo com que a nossa questão aqui ela fique errada, né? A letra D. Somente nato pode concorrer ao cargo de presidente da República. É um dos cargos que a nossa Constituição, em um rol taxativo, coloca aí essa distinção entre brasileiros natos e naturalizados. E por óbvio, vamos ter a letra E, que vai ser: são brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade residente na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira, né? Então, essa daqui é a letra da lei do artigo 12, inciso 2, a linha B, tá? Da nossa Constituição. É a letra da lei. Aqui também pode ser chamada de naturalização extraordinária, tá? Extraordinária, deixa eu colocar aqui. Extraordinária, ou então pode ser também chamada de quinzenal, né, que faz alusão à questão do tempo aqui de 15 anos ininterruptos. Então, nossa assertiva correta é a letra E, tá, pessoal? Então, é isso aí. Nossa primeira questão, vamos seguindo. Vamos ter a questão número 2 da banca Quadrix 2022, analista administrativo. Bom, questão 2. Quanto à nacionalidade, a cidadania e também os direitos políticos, conforme a Constituição Federal, julgue o item. O cargo de senador da República é privativo de brasileiro nato? O cargo, então, de senador da República, ele é privativo de brasileiro nato? Bom, pessoal, mesmo não sendo uma questão complicada, como já analisamos na questão anterior, aqui a gente vai ver pelo artigo 12,
parágrafo 3º da nossa Constituição, que vai fazer aqui, vai dar para a gente o rol dos brasileiros natos, né? Os cargos privativos de brasileiros natos. Então, né, só colocando novamente, vamos ter aqui mp3.com. Então, nesse caso, vamos ter ministros do STF, né? Ministros do STF, presidente da República e o seu vice, também vamos ter o presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, tá? Também vamos ter aqui o C, que é Carreiras Diplomáticas Oficial das Forças Armadas, e também ministro do Estado de Defesa, né? Só para a gente recapitular o que a gente já falou na questão anterior. Então, claramente, como a gente já sabe, né, esse rol do artigo 12, parágrafo 3º, é claramente que essa questão ela vai estar errada, tá, pessoal? O cargo de senador da República, ele não é privativo de brasileiro nato, mas se atentem à questão de presidente do Senado Federal, tá? O presidente do Senado Federal, ele precisa ser brasileiro nato, tá? Por quê? Ele está na linha sucessória de presidente da República, tá? Ele está na linha sucessória para o presidente da República. Então, ele tem que ser brasileiro nato. Por quê? Porque o cargo de presidente da República é privativo de brasileiro nato. Então, o presidente do Senado Federal, ele também tem que ser brasileiro nato, né? Então, recapitulando aqui a questão da linha sucessória para o presidente, né? Então, vamos ter o presidente da República, depois quem assume é o vice-presidente, né? Vice-presidente. Depois a gente tem o presidente da Câmara dos Deputados e depois, olha aqui, presidente do Senado Federal, tá? Presidente do Senado Federal. E por último, vamos ter os ministros do STF, tá? No caso, quem assume é o presidente do STF. Só que, como eles fazem uma rotatividade, então é necessário que todos eles sejam brasileiros natos, né? Até porque a gente não sabe com quem a presidência vai estar quando ocorrer a vacância, né? A vacância desses cargos de presidente, tá, pessoal? Então, por isso que o presidente do Senado Federal, ele precisa ser brasileiro nato, tá? O presidente. Senador pode ser naturalizado, porém, ele não vai concorrer à eleição de presidente do Senado Federal, beleza? Então, seguindo, vamos para a próxima questão. A questão 3. FCC 2023 TRT Rondônia Acre Analista Judiciário. Bom, questão 3. Micael, ele é brasileiro naturalizado, tá? Brasileiro naturalizado, considerando apenas a questão da nacionalidade. Nacionalidade, em conformidade com a Constituição Federal, Micael, ele não poderá ocupar, dentre outros, os cargos de... Bom, neste caso, ele não poderá ocupar os cargos. Se ele é naturalizado, então aqui ele está falando sobre a questão de cargos privativos de brasileiros natos, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa das outras duas questões, né? Vamos falar sobre o mp3.com, tá, pessoal? Isso aqui cai bastante, né, em prova de concurso, como vocês estão vendo aí. Então, vamos de novo aqui analisar as questões. Bom, ele não poderá ocupar quais cargos? Ministros do STF, né? A gente tem aqui ministro do STF, presidente da República e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, carreiras diplomáticas oficial das Forças Armadas e também ministro de Estado de Defesa. Então vamos ver quais são as alternativas. Bom, a gente tem a letra A. Ministro do STF, ele pode? Não. Então já temos uma aqui, né?
Ministro de Estado de Defesa, não, ele também não pode porque ele é naturalizado, tá, pessoal? E carreiras diplomáticas, né? Então, todas aqui eles não podem ocupar, né? Micael, como sendo brasileiro naturalizado, ele não pode ocupar nenhuma dessas, nenhum desses cargos, tá, pessoal? Então, a gente já tem a nossa alternativa. Vamos analisar as próximas. Presidente e vice-presidente da República, ele não pode também ocupar. Governador de estado, ele pode ocupar, né? Então, a gente já tira, né? Então, ele já pode ocupar essa de governador de estado. E ministro do Supremo Tribunal Federal, ele pode. Quer dizer, ele não pode, tá, pessoal? Bom, presidente e vice-presidente da República, ele também não pode. Governador de estado, ele pode. E prefeito, ele também pode, tá? Então, a gente já tira aqui. Ministro de Estado de Defesa, ele não pode. Prefeito, ele vai poder. E oficial das Forças Armadas, ele não vai poder, né? Mas lembrem-se, isso aqui, né? Oficial, tá? Não é qualquer patente, né? Oficial das Forças Armadas. Ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não pode. Ministro do STJ, ele pode. Ministro do STJ pode sim, tá? E oficial das Forças Armadas. Oficial das Forças Armadas, ele não vai poder, né? Então, pessoal, essas aqui são os cargos que ele pode e os cargos que ele não vai poder, então, ocupar sendo brasileiro naturalizado. Então, aqui a gente tem a nossa assertiva correta, é a letra A, tá? Então, seguindo. Bom, questão número 4 da CESP, Sebrasp 2022 e INSS. Bom, acerca dos direitos sociais e da nacionalidade e da garantia dos direitos políticos, julgue o item a seguir. A nacionalidade brasileira, ela será concedida de ofício aos estrangeiros de qualquer nacionalidade, que residam no Brasil há mais de 15 anos e que não possuam condenação penal. Bom, pessoal, a gente já viu, né, uma questão parecida com essa, né, agora há pouco. A gente tem lá no nosso artigo 12, inciso 2, a linha B da nossa Constituição, que vai dizer o seguinte, né, aos estrangeiros de qualquer nacionalidade, lembrem-se que essa é a parte dos estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes, então, na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que eles requeiram a nacionalidade brasileira. Eles requeiram a nacionalidade brasileira, tá? Então, a nacionalidade brasileira, ela nunca vai ser concedida de ofício, tá? Ela nunca vai ser concedida de ofício. A gente não tem na nossa Constituição atual, né? Nossa Constituição atual, porque nas anteriores teve já uma hipótese de nacionalidade, né? Naturalização por ofício, porém, nessa de 88, a gente não tem nenhuma hipótese de uma concessão de naturalização de ofício, tá, pessoal? Todas vão ter que ser requeridas, tá? Todas elas vão ter que ser requeridas, tá? Então, vamos ter aqui a nossa assertiva correta, é o errado, né? A nossa questão, ela está errada, tá, pessoal? Então, tem que requerer a naturalização, tem que requerer a naturalização. Todas esses pontos caem bastante nessa parte de nacionalidade, colocar essa parte entre ser de ofício ou requerer, né? Então, as bancas, elas fazem essa troca aí. Então, tem que ficar atento, tá, pessoal? Não pode, em nenhuma hipótese, acontecer de ofício. A pessoa, ela sempre vai ter que requerer a sua naturalização, tá? Então, beleza. Vamos para a próxima. Bom, pessoal, questão número 5, da banca FCC 2022 do TRT. Bom, 5. De acordo com a Constituição Federal, aquele que tem 35 anos de idade possui a nacionalidade brasileira obtida por meio de naturalização, né? Então, ele não é nato, tá? Ele é naturalizado.
e preenche também as seguintes condições de elegibilidade: o pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição e a filiação partidária com base apenas nas informações fornecidas. Julgue o item, né, a seguir. Bom, essa idade, né, como ele colocou todos os requisitos ok já, né, esses requisitos para a elegibilidade, que é as condições de elegibilidade, vamos ter aqui a idade. A idade de 35 anos é a condição no qual a pessoa ela atinge a elegibilidade plena, no qual ela pode se eleger para qualquer cargo que a gente tem disponível. Então vamos ter aqui 35 anos, o artigo 14, parágrafo 3º da nossa Constituição, inciso 6, ele vai falar sobre as idades, tá, pessoal? Ele vai falar sobre as idades. Então, a gente vai ter o seguinte. Bom, neste caso, a gente tem o artigo 14, parágrafo 3º da nossa Constituição, inciso 6, que vai dizer o seguinte: ele vai constar a idade mínima, tá? A idade mínima para determinados cargos para as pessoas tentarem as suas eleições. Então a gente vai ter aqui, começando com 18 anos, vamos ter o cargo de vereador, tá? Vereador. Depois de vereador, a gente vai passar para a idade de 21 anos. Que 21 anos, aqui a gente pode ter deputado federal. Federal. Vamos ter também deputado estadual. Tá? Também vamos ter distrital, né? Vamos ter prefeito. E vice-prefeito. Tá? E também vamos ter juiz de paz. Então, com 21 anos, a pessoa ela pode se candidatar a deputado federal, deputado estadual ou então distrital, prefeito ou vice-prefeito e também juiz de paz. Depois dos 21 anos, vamos ter 30 anos, tá? 30 anos. Em 30 anos, ele pode se candidatar a governador. Governador de estado, tá? Governador e vice-governador de estado ou então distrital. Tá? Então, vamos ter aí, no caso, para governador e vice-governador de estado ou então do Distrito Federal, né? Vou colocar aqui Distrito Federal, tá? E por último, vamos ter então 35 anos, que vai poder aqui ser para presidente. Deixa eu arrumar aqui. Presidente. E vice-presidente e vice-presidente da República, tá? E também senador. Então aqui a gente tem todas as idades mínimas, tá, pessoal? Então lembrem-se muito bem desses números, tá? Lembrem-se muito bem desse número: 18, 21, 30, 35, no qual 35 aqui é a idade
plena que fala, né? Idade plena no qual você pode então se candidatar a todos esses cargos, tá? Inclusive de presidente e vice-presidente, tá? Então vamos ter 18 anos, só recapitulando: vereador, 21 anos, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, prefeito e vice-prefeito e também juiz de paz, tá? Lembrem-se muito bem desse daqui, né? Porque esse daqui, como ele meio que não se encaixa no nosso dia a dia, né? A gente praticamente não usa muito essa expressão juiz de paz, tende muito a cair em provas, tá, pessoal? 30, governador e vice-governador de estado, ou então governador distrital, né, Distrito Federal, e 35 anos, presidente e vice-presidente da República e também senador, tá? Então, voltando lá na nossa questão, então, dito isso, né, feito toda essa classificação em torno da idade, a gente percebe que aqui ele pode concorrer a todos aqueles cargos que falamos anteriormente, tá, pessoal? Ele tem 35 anos. Porém, a gente percebe que aqui também é falado que ele é naturalizado, né? Ele tem a sua naturalização e preenche todas as condições de elegibilidade. Se ele é naturalizado, a gente tem que lembrar do mp3.com, porque o que acontece? Aí já adiciona algumas exceções, tá? Se ele é naturalizado, então, por exemplo, ele não pode ser presidente da República, tá? Ele não pode ser presidente da República e nem vice-presidente da República, tá? Então, vamos analisar aqui alguns pontos. Bom, letra A. Ele poderá se candidatar a presidente e vice-presidente da República? Só essa partezinha aqui já deu um errado, né, para a alternativa A, né? Então vamos continuar lendo. Para senador ele pode? Pode. Governador, vice-governador de estado do Distrito Federal, deputado federal, deputado estadual, distrital, prefeito, vereador, por preencher todas as condições de elegibilidade constitucionalmente previstas. Então, nesse caso, ele não pode concorrer aqui a presidente e vice-presidente da República, tá? Letra B. Não poderá se candidatar a presidente e vice-presidente da República, né? Isso está correto, né? Ele não poderá se candidatar a presidente e vice-presidente da República. Só que ele pode sim se candidatar a senador, tá, pessoal? Mesmo que a gente fale que presidente do Senado Federal, ele é totalmente previsto ali na nossa Constituição como sendo um cargo privativo de brasileiro nato, neste caso, só senador não exclui essa parte, tá? Então, um brasileiro naturalizado pode sim ser um senador, né? Então, essa parte está errada. Governador, ele também pode, vice-governador, Distrito Federal, deputado estadual, prefeito, por ser brasileiro naturalizado, né? Então, essa parte, essa alternativa está bem errada, né? Praticamente tudo aqui, né? Só essa parte de presidente e vice-presidente da República que está correta. Bom, letra C. Poderá se candidatar a senador? Sim. Governador, vice-governador de estado, Distrito Federal, deputado estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e vereador, mas não poderá se candidatar a presidente e vice-presidente em razão de se tratar de cargos privativos de brasileiro nato. Perfeito, né? A nossa alternativa é a letra C. Vamos ver as seguintes. Letra D. Poderá se candidatar a senador, governador, vice-governador de estado, Distrito Federal, deputado estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e vereador, mas não poderá se candidatar a presidente e vice-presidente da República em razão da idade que possuem. Bom, vimos que 35 anos é a idade plena, né, no qual você pode se candidatar a qualquer cargo elencado ali, né? No caso, a gente especificando a idade somente, tá, pessoal? Neste caso, essa alternativa está
errada, porque sim, ele completa o requisito da idade, porém, o que torna ele inelegível neste caso é porque presidente da República é somente para brasileiros natos, tá? E não em razão da sua idade. Não poderá se candidatar, né? Não poderá se candidatar apenas ao cargo de governador e vice-governador de estado, de Distrito Federal e de presidente, né? Já começou errando aqui e também terminou errado, né? Em razão da idade, porque olhando somente pela idade, vimos que sim, ele completa esse requisito de elegibilidade na questão de idade para qualquer cargo, né? Então, está errado. Neste caso, ele não pode concorrer a presidente e vice-presidente da República porque é um cargo para brasileiro nato e não naturalizado, tá, pessoal? Então, letra C é a nossa alternativa correta aqui na questão 5, tá, pessoal? Como vocês puderam perceber, ela é uma questão longa, mas não é uma questão difícil, né? Se a gente pontuar certinho, como a gente fez a idade e também os cargos privativos, ela se torna uma questão longa, né? Um pouco cansativa, porém, se a gente analisar com cuidado, ela se torna até fácil nessa questão, tá, pessoal? Então, sempre prestem muita atenção nessas questões, tá? Então, muita calma, né? Muita paciência que a gente consegue resolver essas questões mais longas, tá? Pessoal, a gente fica por aqui, tá? Por hoje. Eu vou estar trazendo mais vídeos de questões, né? Comentando cada uma dessas questões, tá? Então, se gostaram do vídeo, curtam o vídeo, comentem, compartilhem, tá? Se inscrevam no canal que eu vou estar postando mais vídeos aí sobre questões e também conteúdos de direito constitucional, tá, pessoal? Então, até mais. Tchau.